Então foi discutido aqui muito claramente os conceitos, a fisiopatologia da sepsis. Vamos entrar agora num tema ou numa seara prática, ok? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam para a sua prática clínica, para a prática clínica de vocês. O paciente precisa ter infecção. Professor, como é que eu pressuponho, suspeito de uma infecção? Vamos para as coisas mais simples. Imagine o paciente com tosse cheia, purulenta. Suspeito ou não de infecção? Imagine o paciente que está urinando pus. Suspeito ou não de uma infecção? Imagine um paciente com peritonite, ou seja, dor abdominal difusa e abdômen em tábua. Vai suspeitar ou não de uma infecção? Paciente com diarreia, saindo muco ou sangue. Suspeitamos de infecção. Então, paciente com uma úlcera periférica, uma úlcera na pele com sinais de necrose, suspeita de infecção. Então, você consegue ver que existem vários sinais clínicos no exame físico mesmo que podem indicar para você a presença de infecção, que é a primeira coisa que você tem que se preocupar. Professor, eu não vi nada disso. Ele não está com tosse produtiva, não está urinando pus, não tem úlcera, não tem abdômen em tábua. Tá, existem outros marcadores. Vamos lá, hemograma, vai me ajudar ou não no diagnóstico ou na suspeição de infecção? Vai. Se eu tiver uma leucocitose, se eu tiver uma leucopenia, que inclusive piora o prognóstico, ou se eu tiver leucócitos normais, mas com formas jovens e um quantitativo exacerbado, ou seja, mais de 10% de bastão. Eu digo que é um sinal que pode me fazer supor que existe ali uma infecção. Vai ter necessariamente a infecção? Não sei, não, mas lembra que na sepsis a gente precisa de uma alta sensibilidade, então eu pressuponho infecção com a leucocitose, uma leucopenia ou com elevação de bastões. Né? Marcadores, PCR, proteína C reativa, importante como um valor preditivo negativo. É muito difícil eu ter todo aquele processo inflamatório tão exacerbado que eu falei para vocês e ter uma PCR negativa, uma PCR baixa. Então, PCR alta não é específico para infecção, mas PCR baixa tem um bom valor preditivo negativo para excluir infecção. E marcadores mais específicos, como a procalcitonina. Procalcitonina é um marcador muito relacionado com substâncias produzidas pelas bactérias. Então, eu consigo ter achados clínicos, achados laboratoriais e achados de imagem, né, para me fazer suspeitar de um quadro infeccioso, ok? Então, primeira coisa é infecção. Segunda coisa, professor, disfunção orgânica. E como é que eu vejo disfunção orgânica, professor? Existem scores que ajudam você a identificar as disfunções mais tênues que possam existir. E o score mais usado é o score de SOFA, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O score SOFA que vai avaliar 6 sistemas orgânicos, né? A gente vai ver cada um. E se o paciente pontuar 2 ou mais nesse score, ele tem disfunção orgânica. Então, sabendo presumir uma infecção e tendo no seu smartphone, num papel, onde for, o score SOFA para aplicar, fecha-se o diagnóstico de sepsis. Basta ter presunção de infecção e SOFA maior ou igual a 2 pontos. Não é simples? Muito simples. Dá para usar na prática ou não? Claro que dá. Existem outros critérios, outros scores, como o Quick SOFA, que é uma adaptação ao SOFA, que no início era até utilizado para triar pacientes com possibilidade de sepsis, porque vocês vão notar que o SOFA vai precisar de exame laboratorial. Então demora um tempinho, né, para você bater o martelo. O Quick SOFA usaria apenas critérios clínicos, usa frequência respiratória maior que 22, pressão arterial sistólica menor que 100 e comprometimento do estado mental. Então, caso exista 2 pontos no Quick SOFA, com infecção presumida, a gente colocava esse paciente como um possível portador de sepsis. Isso não vale mais, tá certo? Não é mais assim. O Quick SOFA não tem mais relação nenhuma com sepsis. O Quick SOFA tem relação exclusivamente com gravidade do quadro.
Então, pacientes que têm um quick-SOFA positivo são pacientes que geralmente vão ser graves, vão precisar de UTI, vão ter mais tempo de internação e vão morrer mais do que pacientes que não têm um quick-SOFA positivo. Então, serve para uma triagem de forma geral, não é uma triagem para sepsis, ok? E aqui está o famoso SOFA, que vai avaliar sistema respiratório, vai avaliar sistema plaquetário, hematopoético, megacariocítico, vai avaliar o fígado, o sistema cardiovascular, o sistema nervoso central e o sistema renal. São 6 sistemas orgânicos avaliados pelo SOFA, cada um deles pontuando de 0 a 4. De 0 a 4. Quanto mais comprometido for aquele sistema, mais pontos ganha no score SOFA. Então imagine aqui no score SOFA, avaliando o sistema respiratório, eu avalio pela relação PaO2, FiO2. Onde é que eu vejo essa relação PaO2, FiO2? Na gasometria. Isso já me diz que todo paciente com suspeita de sepsis vai precisar de uma gasometria. Ela vai nos ajudar a ver o lactato, que eu falei para vocês que a gente precisa dosar como um marcador de perfusão tissular, e vai me ajudar a ver, sem sombra de dúvidas, o comprometimento pulmonar. Então, veja só, quanto menor for a relação PaO2-FiO2, mais pontos eu ganho no score SOFA. Então, se eu tiver uma PaO2-FiO2 menor que 400, eu ganho 1 ponto, menor que 300, eu ganho 2, menor que 200, eu ganho 3, menor que 100, eu ganho 4. Você imagina, então, por exemplo, paciente com infecção urinária e com uma relação PaO2-FiO2 menor que 300. Bateu, fechou, sepsis. Fechou, sepsis. Foco urinário com disfunção orgânica. Nesse caso, seria uma disfunção do sistema respiratório. Em relação à coagulação, é a contagem de plaquetas. Quanto menor o número de plaquetas, mais pontos eu ganho na escala SOFA. Mais uma informação. Todo paciente com sepsis vai precisar de um hemograma. Por quê, professor? Vai me ajudar a presumir a infecção, leucocitose, leucopenia, formas jovens, e vai me ajudar a ver o número de plaquetas, que é um determinante de disfunção orgânica no SOFA, ok? Então, imagine um paciente com infecção pulmonar que tem 80 mil plaquetas. sepsis, concorda? 80 mil plaquetas, 2 pontos aqui, sepsis. Avaliando o fígado, eu avalio o fígado com bilirrubinas. Bilirrubina, principalmente bilirrubina direta, mas eu avalio a total, né? Então, quanto maior a bilirrubinemia, mais pontos na escala, no score de SOFA. Então, bilirrubina também vai ter que ser dosada em pacientes com suspeita de sepsis. Eu já falei de lactato, eu já falei de gasometria, de hemograma e agora de bilirrubinas, ok? Sistema cardiovascular, aí é sinais de hipoperfusão tecidual. Hipotensão, basicamente. Hipotensão, basicamente. Quanto mais hipotenso ou quanto maior a dose de droga vasoativa para manter uma pressão acima de 65, mais pontos no score SOFA. Ok? Então, aqui não é exame, aqui é uma avaliação realmente clínica. Então, imagine um paciente com sinais de infecção urinária e que tem uma pressão arterial média de 60. Esse paciente vai ter mais do que 2 pontos no score SOFA, vai ter a infecção, é sepsis, ok? A avaliação do Glasgow, escala de coma de Glasgow, também coisa muito simples de se fazer. Quanto mais comprometido estiver a consciência do paciente, mais pontos ele faz no SOFA. Então, imagine um paciente com infecção pulmonar, uma pneumonia, que tem um Glasgow de 10. Um Glasgow de 10. Ó, já tem 2 pontos no SOFA. sepsis. E, por último, a avaliação do sistema excretor renal, né? Que é onde a gente avalia por um marcador que não tem essa fidedignidade toda, né? Às vezes ele é tardio, muitas vezes a oligúria aparece antes desse marcador, mas é o que mandam os guidelines, que é a creatinina. Quanto maior a creatinina, mais pontos no
score SOFA. Então, tive infecção, e eu já mostrei como presumir infecção diversas vezes, e tive SOFA com 2 pontos ou mais, bateu, fechou o diagnóstico, é sepsis. Reponho o volume para melhorar a perfusão. Faço a reposição volêmica do jeitinho certo que é para fazer e eu vou ensinar no próximo vídeo. E mesmo assim o paciente fica hipotenso e hiperlactatêmico, com lactato alto, choque séptico, ok? Próxima aula a gente vai falar na condução desses pacientes.